Vamos estar falando aqui sobre a questão da saída, né, do juiz Eduardo Apio. Ele é afastado da 13ª Vara de Curitiba pelo TRF4. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, decidiu pelo afastamento cautelar do juiz da Operação Lava Jato, Eduardo Apio, que substituiu o Sérgio Moro. E a medida foi tomada após perícia constatar alta probabilidade de ter sido o magistrado a fazer uma ligação telefônica com ID não identificado ao filho do desembargador Marcelo Malucelli. Isso porque o advogado João Eduardo Malucelli gravou um vídeo do momento em que recebeu a chamada, que classificou de tom ameaçador. Esse advogado, que é filho do desembargador, né, esse João Eduardo Malucelli, ele é sócio de Sérgio Moro, senador e ex-juiz da Lava Jato. Então, curiosamente, esse juiz Eduardo Apio ligou do ID se fazendo passar, né? Então, na ligação, o interlocutor se identificou como Fernando Gonçalves Pinheiro. Se identificou como sendo o Apio. Não. As investigações dizem que tem uma forte probabilidade do juiz federal Eduardo Apio, que hoje é responsável pela Lava Jato, ter ligado para o filho do desembargador Malucelli, se fazendo passar por Fernando Gonçalves Pinheiro, um suposto servidor da área de saúde da Justiça Federal, solicitando documentos que estavam entrando em contato com o filho para não incomodar o desembargador pai. Aí o filho lá fala, grava a ligação e fala, não, você pode estar falando com o meu pai, sim, você pode estar falando lá com o desembargador, porque hoje eu já sou maior de idade, já não sou mais dependente lá, você pode tratar diretamente. Não, se você quer, então, que eu incomode o desembargador, então eu vou falar diretamente com ele. Aí ele entendeu isso como algo ameaçador. Estava solicitando lá declarações perante o imposto de renda. E a análise de perito da Polícia Federal, porém, corrobora fortemente a hipótese de que a voz era do juiz federal Eduardo Apio, que tem sido um crítico lá do próprio Sérgio Moro e da atuação do Sérgio Moro lá frente à Lava Jato, por todos os malefícios que nós aqui também reiteramos essas críticas. A análise de perito não foi o único elemento usado para afastar o Eduardo Apio das funções do tribunal. Sobre o acesso a número de telefone que foi utilizado em ameaça, suposta ameaça lá ao desembargador federal, a partir de publicação de print de tela do EPROC com dados sensíveis do advogado. Apurou-se que o juiz federal Eduardo Fernando Apio acessou o referido processo judicial 2 vezes em 13 de abril de 2023, em horário muito próximo àquele da ligação telefônica suspeita. A informação consta do voto do Corregedor Regional de Justiça Federal da 4ª Região, Cândido Alfredo Silva Leal Júnior. Decisão do TRF. Essa decisão afasta, né, agora, na segunda-feira, dia 22, o Eduardo Apio. A Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional, né, da 4ª Região, foi essa que deu a decisão, né, por maioria, pelo afastamento cautelar do Eduardo Apio, que estava lá na 3ª Vara de Curitiba. Né? Essa decisão atende a uma representação do desembargador federal Marcelo Malucelli, que afirmou que o seu filho, João Eduardo Barreto Malucelli, recebeu uma ligação telefônica com ameaças. Do Eduardo Apio. Não, do suposto, né? E o TRF4 teria indícios que o Apio seria o responsável pelo telefonema. Sim. João Eduardo Barreto Malucelli é sócio do Moro, do ex-juiz Sérgio Moro em um escritório de advocacia. Marcelo Malucelli se declarou suspeito para analisar casos a envolverem a Lava Jato. Eduardo Apio terá 15 dias para apresentar defesa prévia, contados a partir da ciência da decisão do colegiado. Além disso, o juiz da Lava Jato deverá devolver à Corte
o desktop, notebook, celular funcionário utilizado durante a sua atuação como magistrado. Após a apresentação da defesa preliminar pelo referido magistrado, se ainda assim for eventualmente proposta pela Corregedoria Regional a abertura de processo administrativo disciplinar em seu desfavor, deverá ser designada nova sessão extraordinária desta Corte Especial Administrativa para deliberar sobre o tema, com a brevidade que o caso impõe. Consta isso na certidão de julgamento. Aí vamos ver aqui o que seriam essas supostas ameaças. O TRF4 realizou o julgamento levando em consideração o processo presente na Corregedoria Regional que investiga a responsabilidade do Fernando Apio sobre um acesso a um número de telefone supostamente utilizado para ameaçar um desembargador federal. Está tomando aí essas proporções. Eu vi o vídeo lá da gravação e não tem essas proporções. Tá? Não tem de ameaça, né? Não caracteriza nada disso. Podemos dizer que é um trote, alguém se fazendo passar por uma documentação, querendo ter acesso a documentações das quais tem sigilo. Mas o advogado ali, ele como advogado, falou, não tem por que te passar nada e nem tratar desse assunto com você. Onde está a ameaça aí? Não estou vendo. Não dá para ver se teve mesmo ameaça disso. Porque eles estão... esse aí é ligado a Sérgio Moro, né? E o Apio é outra posição política, né? Então, aí eles estão fazendo querem transformar isso no... Ele estaria aí, talvez, de uma maneira inadequada, fazendo uma apuração que ele deveria seguir um outro rito, e não esse, obviamente. Mas é apenas um trote. Não tem como falar nada além disso. Um trote. Né? Que está ganhando uma proporção, né? Que não tem amparo na lei. Né? Evidentemente que a conduta não é correta. Se foi ele, né? Se foi ele, ninguém está autorizado a se passar por ninguém, nem dar trote para ninguém. Isso é proibido. Proibido por lei, né? Ninguém pode falar por ninguém. E se fazer passar por ninguém é um trote ali, mas não tem essas implicações legais que está querendo se dar de ameaça. Ameaça é quando existe realmente uma fala, né, ou expressa ou implícita de que está se fazendo ali uma ilação contra alguém. Não, ele estava apenas solicitando documentos. O suposto, né, que não era o Apio, né, era com outro nome, solicitando um documento ao advogado. Isso. Vamos trazer mais informações em relação a esse novelo aí. Deltan Dallagnol e Tacla Duran. O advogado Rodrigo Tacla Duran, réu por lavagem de dinheiro para a empreiteira Odebrecht na Operação Lava Jato, alegou que foi perseguido por Dallagnol. Tacla declarou que era perseguido na Espanha e em outros países por Dallagnol. Deltan Dallagnol, que foi cassado agora pelo TSE em decisão unânime, durante as investigações da Lava Jato, atividade que estão fora do rito processual. Coisas até mais graves. Não foi afastado por causa disso. Isso aí nem foi apurado, nem foi ouvido. Devido a essas perseguições, Eduardo Apio, esse que foi afastado por algo muito menor do que foi feito pelo Dallagnol na época, marcou para 19 de junho depoimento de Deltan Dallagnol sobre as denúncias de Rodrigo Tacla Duran, que tem uma gravidade muito maior do que um trote. Então também justificado aí o afastamento dele, né? Para atrasar o processo. O magistrado da Lava Jato determinou o Eduardo Apio
Então, o magistrado da Lava Jato determinou que o depoimento acontecesse de forma presencial, diante do fato notório que a referida testemunha não mais ostenta prerrogativa de foro privilegiado e os privilégios legais. Isso aqui o Deltan Dallagnol. Sim. Se ele fosse lá prestar depoimento pessoalmente, presencial. Coisa que o pessoal está querendo evitar a todo custo. Que já pode ser uma armadilha isso aí, né? Para evitar. Horas antes do TRF4 tomar sua decisão, transformar o trote, o possível trote, num crime hediondo, uma ameaça, uma coisa absurda, uma coisa nunca antes, como disse o Moro, ele, Moro, que gravou uma presidenta de uma maneira ilegal, que mandou pro Sérgio, o Bonner, no Jornal Nacional. Não aconteceu nada. No Jornal Nacional. Com o Moro não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ele, que o ato vai investigar, vamos falar aqui, escuta ilegal na cela lá do Youssef e de outros presos, que grampeou o escritório do advogado do Lula, esse Cristiano Zanin. Também não aconteceu nada contra... Não foi nem afastado do cargo. Nem afastado. Quantos trotes o Moro não deve ter dado aí, pelo amor de Deus? Nossa Senhora! Que a gente não sabe, né? Não é? Só tem alguns sinais, né? Então, horas antes de o TRF4 tomar sua decisão, o Apio questionou em entrevista à Globo News o saldo da Lava Jato ao longo de quase uma década. No período, cerca de 3 bilhões de reais foram recuperados pelo juiz. Aí abre aspas para a fala do Apio na entrevista à Globo News. Eu chego à conclusão que o resultado não foi bom. Os valores recuperados foram, comparativamente ao faturamento das empresas, valores muito baixos. O Apio falou. Sim. A Lava Jato arrecadou cerca de 3 bilhões de reais ao longo de 9 anos. Se nós pegarmos uma empresa da dimensão da Odebrecht, da Camargo Correia ou da Braskem, nós vamos ver que 3 bilhões de reais é um valor muito baixo para uma empresa que, na época, empregava 230 mil pessoas ao redor do mundo, falando da Odebrecht. Em um despacho assinado, o Eduardo Apio também notificou a Superintendência da Polícia Federal do Paraná sobre os detalhes revelados a respeito da gravação ilegal da cela onde estava preso, no âmbito da Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef. Coisa que o Youssef denunciou, ele apurou e mandou ofício para a Polícia Federal investigar isso. Após a defesa de Youssef denunciar a ação ilegal, a PF abriu um procedimento interno. A apuração conduzida nos meses seguintes pela Corregedoria Geral da Polícia Federal, especificamente pela Coordenação de Assuntos Internos, concluiu que restou comprovada a existência de indícios de instalação de equipamento de interceptação ambiental, ou seja, de escuta ilegal. Sim. Para, inclusive, ouvir a conversa do preso e seu advogado, que também é ilegal, profundamente ilegal. Pode, é proibido isso, né? É proibido, né? Não deve proceder. Completamente proibido. Absolutamente proibido. A sociedade tem que saber disso. Isso não é permitido nessa relação do preso com o advogado. Isso é crime, é gravar, né? Infelizmente, nessa no Brasil... decisão, o Eduardo Apio falou o seguinte: os elementos encontrados na referida sindicância administrativa da Corregedoria da Polícia Federal, encaminhados a este juízo, que autorizou a prisão em 2014, permitem afirmar que existem indícios concretos e documentados acerca do cometimento de graves delitos, em tese, na referida carceragem. O Eduardo Apio tinha, na sua decisão, fundamentado isso. O Apio ainda determinou que a 13ª Vara comunique com urgência por meio eletrônico a Superintendência da Polícia Federal do Paraná para que, querendo, instaure
o competente inquérito policial para a rigorosa e necessária apuração dos fatos denunciados por Alberto Youssef. Ou seja, aqui nós temos que ver claramente a força da República de Curitiba ainda no Brasil. Porque esse Eduardo Apio não cometeu 1/1000 do que eles cometeram. Das irregularidades que eles cometeram. Inclusive, o que foi revelado pela Vaza Jato, do próprio conluio que tinha entre o Ministério Público e o juiz. Juiz é muito mais grave do que um trote. Porque o juiz ele tem que ser imparcial. O Ministério Público é o acusador. Tem a defesa. O juiz tem que ser imparcial. Ele não pode estar em conluio com o acusador. Senão, cadê o juiz para decidir e analisar as provas para ver se é culpado ou inocente? Se o juiz está em conluio com o Ministério Público para condenar o réu, quem vai julgar o processo, Tereza? Isso é muito mais grave. Gravíssimo. Não tem nem como, né? Porque... Como comparar isso com um trote? Tem nada a ver. Como comparar isso com escutas ilegais na cela dos presos para gravar conversa de advogado e preso? É presa. Como comparar isso com uma escuta ilegal de uma presidenta da República? Exatamente. Como comparar isso? Não tem nada a ver. Com escuta ilegal num advogado do escritório do Lula, do Cristiano Zanin? E o Moro? Foi afastado? Foi retirado? Nada, foi protegido. O Eduardo Fernando Apio, por causa de um trote, vai ser afastado da Lava Jato. Então, nós temos que ver aí a força da República de Curitiba. E que ela continua viva. Ela continua É uma serpente de muitas cabeças. Sim. Moro, Delanol, Delton, né? Delanol. É uma serpente de muitas cabeças. Disposta a tudo aí para atingir os seus interesses escusos. Para desmontar qualquer apuração. Você vê que tem envolvimento ali de apurar o caso Táquila Duran. Ou seja, não querem que isso aí seja investigado, seja apurado. E nem os abusos que foram cometidos na própria Lava Jato. Gente. Porque quem assumiu a pasta agora da Lava Jato? A juíza federal Gabriela Hart, uma notória seguidora de Moro. Seguidora de Moro. Que deu o parecer lá para... Copiou, né? Contra C, contra V. Ou seja, forças ocultas voltam a atuar para quê? Para que a Lava Jato volte a ser um instrumento político, de uso político. E não de apuração. De ataque a quem? Ao governo. Você está corretíssimo isso aí. Isso aí está um perigo, entendeu? Tem que ficar muito atento nisso aí. Escamotear aquilo que não interessa que seja conhecido do grande público e da sociedade brasileira, dos abusos, das ilegalidades, da própria acusação de corrupção, que tem acusação de venda de sentença. E o Táquila Duran afirma ter provas, inclusive com pagamentos. Mas ele tem medo de vir para o Brasil. Porque ele sabe que aqui, se ele foi perseguido lá, esse negócio é complicado. E dá medo, tá? Eu não queria estar nesse mundo aí, não. Pelo amor de Deus, envolvido como advogado, nessa trama aí, não. Essa trama aí, quem realmente não tem culpa de nada está envolvido, está trabalhando nessa trama. Esse é o caso do Apio. Eles tiraram ele fora para suspender essa ida do Delton lá na audiência. Isso parece que é isso, entendeu? Eu não tenho bola de cristal. Mas muitas outras coisas. E muitas outras. Esse aí seria porque vai envolver... A própria apuração que ele estava fazendo da questão do Táquila Duran, inclusive já tinha sido o próprio desembargador, já tinha dado decisão, né, para que ele fosse
se viesse para o Brasil, fosse preso, né, com aquela decisão que ele revoga, dá uma decisão contrária, né? Sim. Suspendendo, que foi interpretado como se estivesse voltando com o pedido de prisão, né, para que ele não viesse depor, pessoal. Não. Se eu tenho o risco de ser preso, eu não vou lá depor, né? Aí suspendeu a vinda dele ao Brasil para prestar o depoimento. Eu já tinha ocorrido esse episódio. Essa trama Você vê que é uma trama que envolve o mesmo desembargador, o mesmo que agora fez a denúncia que acarretou o afastamento do Eduardo Apio.